Se tem uma coisa que a gente não pode falar do James Cameron é que ele seja um diretor acomodado, né? Afinal, cada trabalho novo dele traz uma novidade, tenta fazer uma mudança de tecnologia, mudar o patamar realmente da tecnologia e da forma de se fazer cinema, né? Desde lá de trás, quando ele lançou o Exterminador do Futuro 2 em 92, revolucionando os efeitos visuais, né? Impressionando todo mundo, perguntando, né, como é que esse cara fez isso naquela época, quando a gente não tinha realmente uma computação gráfica tão avançada ainda. Segredo do Abismo, o próprio Titanic em 1997, né, que muita gente achava que ia ser um grande fracasso, o cara filmar aquele filme num tanque gigantesco de água lá no México, e depois o filme quebrou todos os recordes de bilheteria até 2009, quando ele lançou Avatar. Avatar, que está agora com 13 anos, o primeiro filme, 13 anos de idade. Eu revisitei, obviamente, porque a gente já está no mês da estreia da sequência, né? Finalmente a sequência desse filme, Avatar, o Caminho da Água. E a gente, claro, foi mergulhar um pouquinho de novo na experiência de revisitar o primeiro filme, né? Rever o primeiro filme realmente. E tentar agora discutir aqui nesse vídeo com vocês um pouquinho de como que foi esse processo realmente da produção desse filme, né? Um processo que foi gestacionado por tanto tempo pelo James Cameron, né? Trabalhado realmente à exaustão, porque ele quis desenvolver técnicas novas, como ele fez com os outros filmes, e aqui ele dá um passo muito além, né? Realmente construir um universo totalmente novo, com personagens novos, e revolucionar a forma de se fazer a captura de movimento, né? Que o Peter Jackson já tinha feito tão bem, impressionado tanta gente lá com a trilogia do Senhor dos Anéis, e em 2009 o James Cameron falou assim, aham, vou mostrar para vocês o que dá para fazer com isso aí. E ele mostrou de fato, criando um mundo riquíssimo de fauna, flora e principalmente de uma espécie nova, né? Os Na'vi ali, personagens de Avatar, aquela raça indígena, né? Que seria uma alegoria para uma raça indígena no planeta Terra, de um outro planeta, em algum ponto do universo, num futuro aí 2100 e alguma coisa, com os humanos indo para lá explorar depois de terem destruído o planeta Terra, obviamente, né? Explorar, e aí cria-se um conflito realmente dos humanos, das corporações capitalistas humanas contra a raça local ali e a forma como se dá o conflito entre os dois e o nascimento realmente de um interesse de um desses humanos, o Sully, né, feito pelo Sam Worthington, que vai para lá como um ex-fuzileiro que perdeu os movimentos das pernas e que foi para lá como única alternativa realmente de tentar dar um rumo para a vida, como a história vai contando logo no início dos primeiros minutos do filme, né? E aí a gente vai vendo então toda aquela criação realmente e ficando encantado com aquilo, né? Você pode até questionar decisões do roteiro e a história em si, que é uma história bem simples e não é uma história com pano de fundo inédito, né? Com essa coisa do homem branco que se relaciona com o outro lado dos os ditos selvagens ali, e ele começa a perceber, ter a perspectiva do outro lado e perceber que aquilo pelo qual ele estava lutando está totalmente errado, né? Os motivos são totalmente errados, você está indo contra a sua própria sobrevivência futura fazendo aquilo ali. E é uma das bandeiras que esse filme levanta, discute e defende ao longo das suas quase 3 horas, né, de duração. E aí, revisitando realmente o primeiro Avatar, eu fiquei realmente mais impressionado ainda com a longevidade, né, dessa construção de mundo realmente que o Cameron conseguiu fazer com o primeiro filme, né, que já foi tão impressionante naquela época. E 13 anos depois, a gente está aqui prestes a conhecer o novo capítulo dessa história, né, e ver as novidades, né, porque é óbvio que o Cameron não vai querer só repetir o que ele fez lá em 2009, ele vai querer nos apresentar coisas novas também, formas diferentes e ainda mais instigantes de se curtir uma história como essa de Avatar aqui. E é interessante de perceber que depois de tanto tempo, vários dos temas, né, que estão presentes aqui no primeiro Avatar sejam ainda uma pauta tão importante aí a ser discutida ao longo dos anos, né? E principalmente agora, né? Um dos momentos chaves aí do nosso planeta, dessa busca pelo equilíbrio da nossa sobrevivência futura também, né? Entre desenvolvimento e respeito à natureza, né? Respeito à fauna, flora locais e em prol do desenvolvimento e do progresso, né? Então é uma das bandeiras que está presente lá no primeiro filme e que com certeza vai ser explorada agora também nessa sequência. E que é muito bem, inclusive, discutida aqui porque tem aqui, né? Eu tenho aqui na minha coleção, eu tenho essa versão aqui, que é a versão 3D, que foi lançada um ano depois do lançamento do cinema, né? Vocês estão vendo aí em detalhes aí um pouquinho. Tem aqui essa luva aqui com essa arte levemente lenticular aqui na frente, né? E aqui dentro o filme em si, né? Foi o filme lançado, a versão em 3D do filme, que foi exibida no cinema, né?
a versão realmente do filme, da forma como ele foi lançado lá em dezembro de 2009. E também teve o lançamento depois para colecionador a versão estendida que foi lançada aqui nessa edição aqui, com 3 discos e fala aqui na capa, ele fala 8 horas de material extra, não chega a ser 8 horas exatamente, mas é material extra pra caramba, né? Muito material extra, incluindo vários documentários, um documentário que é excelente, dividido em 4 partes, que fala de todos os aspectos da produção do filme, a concepção realmente daquele universo, toda a criação daquilo, né? A criação dos banshees, a criação realmente dos figurinos, da fauna, da flora local ali, como que foram recorrer à consultoria de biólogos, inclusive, para dizer o que seria possível, né, num tipo de planeta daquele, com aquelas características atmosféricas, inclusive. Então é um material muito rico para quem gosta realmente de mergulhar nos bastidores de produção dos filmes aqui. Então realmente esse lançamento aqui dessa edição estendida de colecionador, que inclusive tem o filme com cenas extras, né, realmente é uma versão estendida, né, ele tem 2 versões, tem um filme com 15 minutos a mais, quase 16 minutos a mais, e outra com 30 e poucos minutos a mais, complementando realmente alguns aspectos do que a gente vê no filme, como por exemplo a abertura do filme, que aqui na versão estendida ganha um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de pano de fundo pro que o Jake estava vivendo na sua vida aqui na Terra, e como a Terra era também, né? Um planeta absolutamente superpopuloso, em que realmente se perdeu totalmente na busca pelo progresso incessante, da falta de respeito à natureza, a destruição total e a vida miserável que as pessoas viviam nesse futuro aí distópico mostrado em Avatar aqui nessa versão estendida, né? Foi muito legal realmente revisitar esse filme 13 anos depois, porque é muito interessante perceber como algumas das pautas aqui desse filme continuam tão urgentes, né? E é interessante como o tempo passa, mas parece que a gente fica inerte, né? Vivendo ali, tentando, vendo as coisas acontecerem sem que a gente também é, consiga enxergar uma saída, né? Qual é o ponto de equilíbrio realmente entre progresso e desenvolvimento, né? Então é um dos temas centrais desse filme aqui, sem qualquer dúvida, né? O Cameron é um defensor aí do meio ambiente, né? Ele tem uma dessas bandeiras que ele carrega na vida pessoal dele, né? Fora do trabalho do cinema, e que ele carrega para dentro da construção desse mundo de Avatar realmente, porque tem tudo a ver, né? A própria construção daquele universo todo ali, a própria forma de viver dos navios, ela converge muito para quem defende essas bandeiras, né? Então é muito legal ver um filme que consegue ainda ser popular, ele consegue falar com tanta gente e ao mesmo tempo também defender bandeiras importantes, né? Levantar realmente alertas importantes aqui. Goste você ou não da condução da história em si, né? Mas a forma como essa história é contada, como eu sempre gosto de ilustrar aqui nos vídeos que eu faço no canal, faz muita diferença, né? E aqui fez totalmente, né? Fez muita diferença, não só pela forma como ele revolucionou o uso do 3D para aquele momento do cinema, né? Porque foi ele que catapultou a onda do 3D de novo, né? Fez o 3D ressurgir realmente, o interesse das pessoas pelo 3D ressurgir realmente com o primeiro Avatar, porque não era um 3D gratuito, né? Ele era um 3D incorporado à forma de contar a história. Então ele ajudava realmente a contar a história, dando profundidade de campo para aquelas imagens tão complexas e bem construídas ali, né, daquele universo todo do planeta em Pandora, e você realmente vê que o uso daquele 3D naquele momento, ele fazia realmente diferença, fazia sentido, diferente de muitos filmes que vieram depois e que realmente só exploraram a técnica como um caça-níquel, né, para poder cobrar um ingresso mais caro, sem que aquilo fizesse realmente diferença para a história. Não é o caso de Avatar, e estou até muito curioso para ver como que ele vai fazer isso de novo agora, para tentar nos impressionar mais uma vez com o segundo filme que está estreando aí nos cinemas no dia 15 de dezembro de 2022. E com aquela expectativa, né, que obviamente ele tem, e principalmente a Disney agora que é dona, né, da Fox, né, que não existe mais, né, foi incorporada à Disney, e que estão na expectativa, obviamente, de fazer esse filme lucrar tanto quanto lucrou o primeiro, né, porque o primeiro fez uma bilheteria aí de quase 3 bilhões de dólares no mundo todo, né, um filme que custou um pouquinho menos de 300 milhões de dólares e fez uma bilheteria aí mundial de quase 3 bilhões. Realmente é uma expectativa que está cercada aí por conta da estreia desse novo filme também. E, claro, né, 13 anos depois, como que será que o Cameron vai nos surpreender agora com o novo Avatar? Essa é a grande questão e eu estou muito curioso para conferir. E você aí? Teve a chance de revisitar o primeiro Avatar? Teve curiosidade de voltar a Pandora? E vai, principalmente, conferir o próximo Avatar logo assim que estrear? Comenta aqui embaixo, vamos continuar essa conversa sobre Avatar e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá legal? Fico por aqui, tchau!